Boa noite. Estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para poder levar mais uma vez uma palavra até vocês nesta noite. E é muito bom estar aqui, embora isso nos traz uma responsabilidade maior, porque toda vez que a gente vem aqui para expor uma palavra do Senhor, é algo não tão simples assim. Mas eu espero que nesta noite o Senhor possa falar com cada um de nós, mais uma vez, da mesma forma que falou conosco nesta manhã, que foi uma grande bênção, e que o Senhor possa continuar falando conosco. Ebenezer, até que o Senhor tem nos guardado, tem nos sustentado, e que Ele possa continuar nos sustentando. E eu gostaria, antes de entrar na palavra, de orarmos. Amém? Senhor, obrigada, Paizinho. Obrigada, Paizinho, de podermos estar mais uma vez aqui, mencionando esse nome santo, vivo e precioso do Senhor Jesus. Papai, eu preciso de Ti todo instante da minha vida, principalmente neste momento, onde a Sua palavra vai ser exposta. Eu preciso da Sua ajuda, que Tu possa enviar o Teu Espírito Santo de Deus, para que o Teu Espírito Santo de Deus possa me conduzir dentro da Tua palavra, para que a Tua palavra venha trazer rema aos corações que nos ouvem nesta noite. É o que eu te peço, já te louvando, já te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra está em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? O título dessa mensagem eu coloquei: Não ame os valores do mundo. Os valores do mundo, eles são contrários aos valores de Deus. E eu posso falar sem medo de errar, que infelizmente hoje a Igreja de Cristo, ela virou o quintal do mundo. E o quintal, o que é o quintal? É um lugar de oba-oba, é um lugar de festa, é um lugar de recreação. E muitos do povo de Deus, eles estão pegando aquela frase que o Paulo nos ensinou, que o apóstolo Paulo nos ensinou. Tudo podemos, só que a Igreja de Cristo está pegando a primeira estrofe. Tudo podemos, esquecendo da segunda, nem tudo nos convém. E essa segunda que tem que estar dentro do nosso coração. Nem tudo nos convém. Nós vivemos aqui nessa roda que é o mundo. E essa roda, ela não para de girar. Ela gira constantemente sem parar. E nós recebemos ofertas diárias que são assim, que aos nossos olhos pode até encher essas ofertas. Mas, veja bem, nem tudo nos convém. Às vezes uma coisa que é novidade hoje, daqui umas horas passa a não ser mais. Uma coisa que é boa hoje, daqui uma semana não mais. E o mundo, ele não nos dá nada de graça. Tudo tem um preço. E a fatura chega. E ele cobra tirando o quê? A nossa paz e a nossa alegria e principalmente a nossa comunhão com Deus. E o Deus da mentira, ele está impregnado neste mundo, fazendo com que a própria humanidade se destrua entre si. Amém? E nós vivemos dentro de um paradoxo. Porque João está aqui nos ensinando na sua palavra para que não amemos o mundo, para não amarmos o mundo. Mas nós vivemos no mundo. E se nós pararmos aqui para analisarmos, há coisas boas no mundo que precisam ser amadas, que fazem parte do mundo também, que é a nossa família. Marido, esposa, filhos, netos. Mas João, ele não está se referindo a este mundo.
e sim ao sistema caído, ao sistema mundano, ao sistema anticristo. É este mundo que nós não podemos amar e que nos leva ao distanciamento de Deus. E Satanás, ele é o Deus deste mundo. E ele tem o seu próprio sistema de valores que são contrários aos valores de Deus. E aqui em 1 João, no capítulo 5, do versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. É este mundo que precisamos ter o cuidado de não amarmos. Porque ele é controlado por Satanás. E se nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo, não tivermos com o Espírito de Deus dentro do nosso coração, este mundo acaba o quê? Nos levando, entrando dentro do nosso coração e da nossa mente. Isso é muito sério, porque faz com que aos poucos nós vamos perdendo a nossa salvação. Há quem diga que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é um terrível engano. A salvação é algo dinâmico, que precisamos conquistá-la em todo o tempo, em todo o tempo. E a própria palavra de Deus, ela nos diz que aqueles que já estão no caminho da salvação devem continuar fiéis até o fim. Amém? E as bases ou fundamentos desse sistema mundano criado pelo adversário são 3. A primeira é a concupiscência da carne, a segunda, dos olhos, e a terceira, a soberba da vida. Essas 3 formas de opressão, elas são usadas por Satanás desde o princípio até os dias de hoje. E hoje em dia, tudo no mundo gira em torno desses 3 fundamentos. O Satanás, ele mantém o homem escravizado dentro de uma ou das 3 esferas. E tudo nesse sistema, por mais inocente, bobinho que pareça, pertence ao mundo. E ele é controlado pela mente de Satanás. E é por isso que eu e vocês, que fazemos parte dessa Igreja de Cristo, não podemos andar distraídos. Amém? E aqueles que seguem esse sistema, eles são motivados pelo pecado, inimizades de homens que são influenciados por Satanás. Tudo que faz parte, tudo que é anticristo, antideus, faz parte desse sistema caído. E é desse sistema caído do mundo que precisamos nos afastar. Nos afastar. Nós não podemos fazer parte desse sistema, porque esse sistema do mundo, ele não faz parte do sistema de Deus. E 1 João, capítulo 2, o qual nós lemos, na estrofe B, no capítulo 2, o versículo 15, estrofe B. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai estiver dentro de nós, nós devemos nos afastar das coisas do mundo. Mas não é do mundo em si, porque nós vivemos nesse mundo. Então não tem como nós sairmos desse mundo, mas nos separar, sermos santos. O que significa santo? Santo significa separado. E como está em Salmo 1, do versículo 1, Deus nos fala para que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. E o Espírito Santo, ele não divide espaço na nossa vida com ninguém, porque ele é luz e não trevas. Nós também não podemos servir a 2 deuses ao mesmo tempo. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. E hoje nós vemos muitas pessoas da Igreja de Cristo em cima do muro. Ora
estão com o pé nas coisas de Cristo, ora no mundo. E nós, se somos de Deus, nós precisamos, sim, fazer a vontade de Deus e obedecê-lo. E nós, exemplo, nós, esposas, nós esforçamos sempre para quem? Para agradar quem amamos. Por exemplo, vou dar um exemplo de esposa. Nós queremos sempre pegar o nosso marido pelo estômago, sempre preparamos um prato que ele gosta, para agradá-lo. E se nós amarmos o mundo, nós vamos estar o quê? Nos esforçando para agradar as coisas do mundo. E quantas pessoas trocam a comunhão de Deus por prazeres momentâneos, drogas, bebidas, relacionamentos ilícitos. E qualquer coisa, as pessoas às vezes trocam pela comunhão com Deus. E nós precisamos não andar distraídos. Até tem uma música, né? Acho que é do Titã, se não me engano, se o acaso me levar, ele não vai levar para coisas boas, ele vai te levar, sim, para destruição. E acabamos trocando o eterno, o que é eterno, por um momento de prazer. E é muito sério o que está acontecendo hoje no nosso meio, na Igreja de Cristo. Pessoas abrindo mão de coisas que são eternas por momentos passageiros, por coisas momentâneas. E nós não podemos fazer esse tipo de coisa, porque nós fomos chamados para sermos separados. E João, ele está nos alertando nessa palavra, porque se o mundo entrar dentro de nós, nós vamos perder o quê? A nossa salvação. E o que estamos vendo hoje, as pessoas querendo satisfazer os seus desejos carnais e aquilo que está dentro do seu coração. Nós precisamos ser vigilantes. O mundo, ele tenta nos tragar o tempo todo com suas ofertas. Nós temos que olhar para essas pessoas que estão sendo tragadas pelo mundo com compaixão, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos pecadores também. E aquele que está de pé tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo, para nos mantermos de pé e não cair. E Deus, ele está nos alertando na sua palavra, para não perdermos a comunhão, a nossa coroa, o nosso Éden, o nosso paraíso. Amém? E para não perdermos, nós precisamos nos fortalecer aonde? Na palavra de Deus e na oração. Elas são irmãs gêmeas. Não adianta eu só meditar na palavra e não ter oração. E também não adianta eu só orar e não me fortalecer na palavra. Então, essas duas coisas precisam caminhar juntas. E 1 João, novamente, no capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Todos nós possuímos desejos e cobiças específicas, que são as nossas concupiscências pessoais. E esses desejos é que nos levam ao pecado. Jesus, ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás por 40 dias. Mas ele não foi encontrado, não cometeu pecado algum. Se Jesus foi testado, imagine nós, pobres mortais. E por essas razões que precisamos estar sempre alertos para nos defendermos dessas investidas. Porque Satanás, ele é astuto. Ele está o tempo todo nos testando para ver se vamos cair nas ciladas dele. E para nos defendermos dessas investidas, precisamos guardar a palavra no nosso coração, como salmista. O salmista, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Somente a palavra
que irá nos trazer o sustento, porque porque Jesus é o Verbo encarnado, a própria palavra. E quando lemos essa palavra, é o Senhor Jesus falando conosco. É algo tremendo, poderoso. Por isso que nós não podemos largar dessa preciosa semente que é a palavra do Senhor Jesus. Amém? E guardando a palavra no nosso coração é uma forma de nos protegermos contra as astutas ciladas de Satanás. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 12 a 14. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. No versículo 14, Deus está falando aqui para fugirmos da idolatria. Toda concupiscência, que é um desejo que nasce no coração do homem, é idolatria. Um exemplo, o alcoólatra, ele faz tudo para servir a bebida. Ele larga a sua família para estar bebendo. A bebida passa a ser um ídolo na sua vida. E tudo que nos tira da presença de Deus e toma o seu lugar é idolatria. Tem pessoas que comem até passar mal. Isso é concupiscência. Porque se embriagar pode ser por bebida ou comida. Por isso que precisamos nos examinar. E nós, ser humano, nós não gostamos de nos autoexaminar, e muito menos que alguém chegue e venha falar algo para nós. Nós não gostamos. Hoje, nesta noite aqui, nós estamos nos expondo à palavra de Deus. E Deus está falando, primeiramente, comigo e com vocês que estão ouvindo essa palavra. Mas nós sempre achamos que a palavra, ela não encaixa para nós. Deus não está falando conosco. A gente sempre pensa, se o fulano ouvisse essa palavra está caindo que nem uma luva para o fulano. Mas nesse momento, o Senhor está falando comigo e com vocês. Não quer dizer que a palavra não vai servir para o fulano. Ela pode até servir para o fulano, mas primeiramente está servindo para nós que estamos ouvindo. Isso, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós queremos tirar o cisco do olho do fulano, sendo que no nosso há uma trave. Por isso que precisamos nos autoexaminar em todo o tempo, porque não somos melhores que ninguém. O fato de servirmos ao Senhor, estarmos na casa de Deus, não quer dizer que somos melhores. Amém? E tem pessoas, Deus olha e enxerga todos nós iguais. Glória a Deus por isso. E uma alma para o Senhor não tem preço, tem uma valia muito grande. Amém? E exemplo eu quero dar também que tem pessoas que são viciadas em academia e dinheiro. Eu quero fazer um parênteses aqui. Eu seria hipócrita se eu falasse que eu não gosto de academia, porque eu frequento academia, e se eu falasse que eu também não gosto de dinheiro, porque eu também gosto de dinheiro. Mas o dinheiro não é o meu Deus. Eu digo que muitas pessoas passam horas numa academia, mas não tem sequer 10, 20, 30 minutos para ter um devocional para com Deus. Outras pessoas também que trabalham, não porque eu preciso trabalhar por causa disso. Eu preciso ter um montante assim, assado, mas também não tem sequer um tempo para estar com o Senhor. Então, a palavra de Deus nos ensina que tudo em nossas vidas precisa ser com ordem e com decência. Amém? E eu quero ler também com vocês em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. E lhe deu esta ordem: de toda ave do jardim comerás livremente, mas da ave do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele não queria que o homem o seguisse por falta de opção. Então Deus, por isso ele colocou o quê?
uma prova. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore era um teste. Deus deu ao homem o livre-arbítrio de escolha. Deus deixou claro qual seria o teste e qual seriam as suas consequências. Deus não nos engana. Ele sempre nos avisa. Nós é que não obedecemos. E até hoje, toda a humanidade, ela sofre as consequências do pecado, dessa desobediência de Eva e Adão. A desobediência, ela causou uma consequência. Eles tinham tudo no Éden. Havia somente uma restrição. Preferiram o quê? Fazer a sua vontade, trocando pela presença de Deus. E pagar um alto preço. E toda vez que eu e vocês trocarmos a vontade de Deus pela nossa, também iremos pagar um preço alto. Este é o preço da desobediência. Quem já não pecou? Eu não estou aqui, não tem ninguém aqui, sabe? Mas se tivesse, fosse presencial e se eu fosse perguntar, eu acho que não teria ninguém para levantar o dedo para falar, olha, eu nunca pequei, eu nunca desobedeci ao Senhor. Nós somos muito desobedientes, infelizmente. E tudo o que fazemos tem consequências. Precisamos tomar cuidado para não perdermos a nossa coroa. O que nos faz perder a nossa coroa? A desobediência a Deus. Deus falava com Adão e Eva, tete a tete, e trocaram tudo isso para seguir a sua própria vontade. Por isso precisamos vigiar. Aqui o Senhor está falando conosco através da sua palavra que precisamos ser vigilantes o tempo todo. Tem um outro exemplo também de Jacó e Esaú. Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas, comida. Ele pensou, o que me vale minha primogenitura se estou com fome? Ele trocou algo momentâneo, ele trocou algo eterno por uma coisa momentânea, uma coisa passageira, porque ele iria sentir fome novamente, daqui 1, 2, 3 horas, ele ia voltar a ter fome. A primogenitura é dada pelo Pai, e aquilo que o Pai nos dá, não podemos jogar fora, tem que ser guardado no nosso coração. Amém? Desculpem. Isso trouxe sérias consequências na vida de Esaú e de toda a sua descendência. O que nós fazemos gera consequências não só para nós, para toda a nossa descendência também. É por isso que nós precisamos estar muito atentos com as nossas atitudes erradas. Desculpem. Nós precisamos ser vigilantes, porque a cobiça da nossa carne é insaciável. E é por isso que nós precisamos nos manter firmes na torre de vigilância. Nós não podemos descuidar. Torna a falar, não podemos andar distraídos. E nós, como povo de Deus, estamos andando muito distraídos. E exemplo também eu quero dar das drogas. Quantas pessoas entram nas drogas achando que tem o domínio das drogas? E quando vem, as drogas já o dominaram. Acham que tem o controle, mas não tem o controle. Marido traindo suas esposas e vice-versa. Porque o desejo da carne é insaciável. Também acharam que tinham o controle, mas não tinham. Sabe por quê? Não resistiram. A nossa carne, ela vai ser sempre insaciável. Por isso que nós precisamos nos manter firmes nos pés do Senhor. Mas a palavra de Deus nos deixa um grande exemplo, José. José, ele fugiu da aparência do mal. E ninguém tem o controle de nada. Por isso que devemos fugir da aparência do mal. Nós precisamos fazer como José, que não se deixou levar pela aparência. E nós deixamos nos levar muito pela aparência. Os nossos olhos vão sempre em primeiro lugar.
Por isso, não podemos deixar de vigiar. Nossas ações, elas têm consequências no mundo físico e no mundo espiritual, positivas e negativas. E a escolha é nossa, de mais ninguém. E precisamos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O Senhor, Ele é claro com a sua mensagem da salvação, que veio através de um Deus que tornou-se homem através de nós. Nós precisamos viver debaixo da dependência de Deus. E só para finalizar esta palavra, nosso futuro em Deus é estabelecido sobre a nossa obediência. Portanto, a fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia nele, obedece. A obediência gera recompensa. A desobediência gera consequência. Por isso, vamos ser vigilantes. Não vamos andar distraídos como igreja de Cristo, mas nos mantermos firmes através do Senhor Jesus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por a tua palavra. Eu sei que a tua palavra nunca volta vazia, mas nos ensina, Pai amado, nesses tempos deste mundo tão difícil ao qual nós estamos enraizados, Pai. Que não venhamos, Pai, nos deixar levar, Pai, mas que venhamos, sim, olhar sempre para o sacrifício qual o Senhor fez na cruz do madeiro pela nossa vida, para que a sua igreja fizesse a diferença aqui na terra dos viventes. É o que eu te peço, Pai, te louvando e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Boa noite. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um final de domingo abençoado e uma semana ricamente abençoado para todos vocês. O shalom de Deus a cada um de vocês e seus familiares.